Vamos lá, então. Muito bom dia a todos vocês que estão vendo e ouvindo o programa nesta terça-feira. Eu espero que você esteja sendo protegido pelo poderoso Deus. Deus tem todo o poder e Ele sabe de todas as coisas e Ele quer trazer coisas boas aos seus filhos. E a minha oração é que você possa estar sempre ao lado de Deus, sempre tendo fé e esperança nas promessas de Deus. Vamos continuar hoje nossos estudos sobre lições nas cartas aos Tessalonicenses. Como já vimos, nós não estamos vendo as cartas versículo por versículo, mas estamos estudando tópicos. E um estudo assim faz com que a gente leia vários versículos várias vezes, né? Não é uma vez só, porque voltamos aos textos, dependendo do tópico, e isso nos ajuda a gravar mais ainda lições nessas duas grandes cartas. Hoje, eu gostaria que nós falássemos sobre uma outra lição que encontramos nessas duas cartas. E a lição que nós vamos tratar hoje é a seguinte: responsabilidades do seguidor fiel de Jesus Cristo. Responsabilidades do seguidor fiel de Jesus Cristo. Se você é uma pessoa fiel a Jesus, você tem responsabilidades para cumprir. Estudando essas duas cartas, 1º e 2º Tessalonicenses, nós encontramos várias responsabilidades do seguidor, da seguidora que é fiel a Jesus Cristo. E eu vou, então, trazer várias dessas responsabilidades. Estou com a minha listinha aqui, eu tenho 22. Não sei se vai dar tempo de falarmos de todas hoje, se não der, a gente completa na próxima aula. Mas eu acho muito importante este tópico. Quais são as responsabilidades do seguidor fiel a Jesus Cristo? Abra sua Bíblia, então, comigo, lá na primeira carta aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo 2. A primeira responsabilidade que nós vemos aqui é esta: viver do modo digno de Deus. Se você é um seguidor, uma seguidora fiel a Jesus, a sua responsabilidade é viver de uma maneira digna de Deus. Olha o capítulo 2, versículo 12. 1 Tessalonicenses 2:12. Eu vou ler uma passagem em cada uma dessas responsabilidades. Lógico que você pode completar muita coisa, não é? Eu não vou passar muito tempo em cada uma dessas responsabilidades. Eu vou citá-las e depois você pode voltar ao texto e estudar, se você quiser, cada uma dessas responsabilidades com mais detalhes. Mas a primeira é essa: viver de modo digno de Deus. Olha 1 Tessalonicenses 2, versículo 12. Exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para o seu reino e glória. Então, a primeira responsabilidade de um seguidor fiel a Jesus é viver a sua vida de uma maneira digna
de Deus. Número 2, segunda responsabilidade. Abre a sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. 1 Tessalonicenses 4, versículo 1. E a responsabilidade é progredir na vida cristã. Progredir na vida cristã. Olha o capítulo 4, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Segunda responsabilidade, progredir na vida cristã. Crescer cada vez mais. Não pode ficar parado na vida cristã, né? Já falei isso algumas vezes, porque me lembro muito do que meu pai sempre falava. Ele falava: olha, a vida cristã é como andar de bicicleta. Não pode parar. Se você parar, você desequilibra e cai. Progredir na vida cristã, sempre crescendo, sempre se fortalecendo, sempre amadurecendo, crescer cada vez mais. Número 3, terceira responsabilidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 e 4. Capítulo 4, versículos 3 e 4. E a responsabilidade aqui é se abster da prostituição. E você pode acrescentar outros atos imorais que este mundo em que vivemos oferece, mas a responsabilidade da seguidora ou do seguidor fiel a Jesus é se abster da prostituição. Olha o texto aqui comigo. Capítulo 4, versículos 3 e 4. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se de imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu corpo de maneira santa e honrosa. Responsabilidade do seguidor, da seguidora fiel a Jesus, se abster de imoralidade sexual, prostituição e outras coisas ligadas com imoralidade. Se somos fiéis a Jesus, temos que ser fiéis somente a Ele, né? E deixar de lado toda a imoralidade sexual. Número 4, responsabilidade número 4. Capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, versículos 9 e 10. Olha comigo lá, 9 e 10. A responsabilidade é crescer no amor fraternal. Crescer no amor fraternal. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E, de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Eu acho muito interessante esta passagem, porque a igreja em Tessalônica era conhecida por ser uma igreja de amor,
uma igreja de amor fraternal. Amavam os irmãos, passavam tempo juntos, ajudavam uns aos outros. E eles poderiam pensar: olha, nós já estamos fazendo bem nessa característica, vamos continuar desta maneira. Mas o apóstolo Paulo aqui está dizendo: olha, vocês estão fazendo bem, mas nós insistimos que vocês façam ainda mais. Interessante, não é? Crescer no amor fraternal. E assim é a nossa vida cristã. Nós nunca podemos estar satisfeitos com o que nós já alcançamos. Temos que querer cada vez mais. Crescimento, progressão, sem ficar estacionado na fé. E a responsabilidade aqui é crescer no amor fraternal. Olhe para a sua vida e veja como é que você está se saindo nessa responsabilidade. Você gosta de passar tempo com seus irmãos? Você gosta de estar orando pelos seus irmãos e irmãs? Você gosta de telefonar, de conversar, de participar das reuniões junto com seus irmãos e irmãs? Assim crescemos no amor fraternal. E é essa a nossa responsabilidade. Crescer no amor fraternal. Número 5. Responsabilidade do seguidor fiel a Jesus. Número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, seguindo o nosso texto aqui, versículos 11 e 12. 4, 11 e 12. A responsabilidade é cuidar das suas próprias necessidades. Cuidar das suas próprias necessidades. Olha o texto, versículo 11. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as suas próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Eu acho muito interessante essa responsabilidade, a responsabilidade de cuidar dos nossos próprios interesses, das nossas próprias necessidades. Existiam pessoas naquela época que estavam pensando que a volta de Jesus seria naquele tempo, talvez naquela mesma semana. E essas pessoas, então, decidiram parar de trabalhar. Ora, se Jesus vai voltar nessa semana, por que eu vou trabalhar? Por que eu vou acordar cedo, pegar um ônibus lotado, trabalhar, suar, dar duro, se Jesus vem nessa semana? E muitos dos cristãos estavam com essa ideia errada e paravam de trabalhar. E a igreja sustentava estas pessoas. Eram irmãos, não tinham mais comida em casa, não estavam trabalhando. E Paulo vai dizer para esses irmãos: você está errado, você está errada. É responsabilidade do seguidor fiel a Jesus tomar conta das suas próprias necessidades e não ser um peso para a igreja. Algumas vezes acontece, não é, de alguém perder o emprego,
acontecer uma doença onde precisa de uma ajuda financeira. Às vezes acontece, já participei disso, de irmão ou irmã que a sua casa pegou fogo e foi totalmente destruída. E a igreja, então, em conjunto, por causa do amor fraternal, ajudou esta família, ou a reconstruir sua casa, ou a ajudar com um problema de saúde, ou com uma cesta básica, o que quer que seja, durante um período de necessidade. Isto é diferente do que nós estamos falando. O que Paulo está falando aqui é sobre aquele irmão e aquela irmã que vive às custas dos outros, né? Se aproveitando da bondade da igreja. E Paulo está dizendo: se você é assim, você não é um seguidor fiel de Jesus. Porque o seguidor fiel de Jesus tem responsabilidades. E dentre essas responsabilidades está a responsabilidade de cuidar das suas próprias necessidades. Importante. Número 6. Responsabilidade número 6. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Finzinho do capítulo 4. E a responsabilidade aqui é consolar uns aos outros. Olha o texto comigo. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. E o texto aqui era exatamente sobre a volta de Jesus, né? Nossa responsabilidade como seguidores fiéis de Jesus, consolar uns aos outros, ajudar, pôr a mão em volta do ombro, trazer uma palavra de conforto num período de tristeza. Responsabilidades do seguidor fiel de Jesus, consolar uns aos outros. Número 6, número 7, quer dizer. Responsabilidade número 7. Olha comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E aqui no capítulo 5, nós vamos encontrar várias responsabilidades. Olha comigo aqui, então, capítulo 5, versículos 12 e 13. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, a responsabilidade é apreciar e cuidar daqueles que trabalham entre eles. Trabalham na igreja, quero dizer, né? Então, a responsabilidade do seguidor fiel é apreciar e cuidar daqueles que trabalham tempo integral, tempo parcial, de alguma maneira, na igreja do Senhor Jesus. Olha o texto comigo. Versículo 12 do capítulo 5. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Cuidem e apreciem aqueles que trabalham no Senhor entre vocês. Existem pessoas aonde você serve a Deus, na igreja local, na sua cidade, no seu bairro, que trabalham para o Senhor,
Essas pessoas merecem nossa apreciação e nosso cuidado. Muitas vezes, o que acontece é exatamente o contrário, não é? As pessoas começam a falar mal, as pessoas começam a reclamar, as pessoas começam a tratar de uma maneira não digna. Não é essa a responsabilidade do seguidor fiel. A responsabilidade é exatamente o contrário. É mostrar apreciação, cuidado com essas pessoas, não é? É cuidar de uma maneira muito digna das pessoas que trabalham entre elas. O texto diz, não é? Tenham-nas na mais alta estima. Merecem a nossa estima, pois estão trabalhando para o Senhor e para nós também. Próxima responsabilidade, número 8. Mesmo texto que nós lemos, mas agora somente o versículo 13. 1 Tessalonicenses 5, versículo 13, a última frase do versículo 13. E a responsabilidade aqui é viver em paz uns com os outros. O texto diz: vivam em paz uns com os outros. Eu não sei uma maneira mais forte, com mais ênfase do que dizer: vamos ter paz dentro da igreja do Senhor. Quantas brigas, quantas discussões, quantos eu quero, quantos eu acho, quantos, se não for do meu jeito, eu vou embora. Chega dessas coisas. Se você é uma seguidora, se você é um seguidor fiel a Jesus Cristo, a sua e a minha responsabilidade é viver em paz uns com os outros. Vamos colocar Jesus em primeiro lugar e nós em último lugar. Aí não tem briga, né? Vamos deixar de querer fazer a nossa vontade e fazer a vontade de Jesus. Aí não tem briga. E o resultado é paz. Uma palavra tão bonita, paz. Todos nós queremos paz, não é mesmo? Paz na nossa família, paz no nosso trabalho, paz com nossos vizinhos, paz na igreja. Depende de você, depende de mim. Responsabilidade do seguidor fiel a Jesus é viver em paz uns com os outros. Analise a sua vida. Veja, nós já falamos aqui de 8 responsabilidades. Eu vou te dar 22. Já falamos sobre 8. Analise a sua vida e veja se você está sendo fiel a Jesus. Se você está, essas responsabilidades aqui que estamos falando são suas. Vou repetir essas primeiras 8 antes de passar para a próxima. Viver do modo digno de Deus, progredir na vida cristã, se abster de imoralidade, crescer no amor fraternal, cuidar das suas próprias necessidades, consolar uns aos outros,
apreciar e cuidar daqueles que trabalham entre vocês, trabalham no Senhor. E o número 8, viver em paz uns com os outros. Responsabilidades minha e sua. Se somos seguidores fiéis de Jesus Cristo. Próximo. Responsabilidade número 9. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. E aqui no versículo 14 nós temos várias responsabilidades. Vamos ver uma por uma. 1 Tessalonicenses 5, 14. E a responsabilidade é admoestar, advertir os insubordinados. Olha o comecinho do versículo 14. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos. E essa palavrinha ociosos significa insubordinados ou insubmissos. Responsabilidade do seguidor fiel é admoestar, advertir aqueles insubordinados. É dizer a eles que eles estão vivendo suas vidas de uma maneira contrária à palavra de Deus. É nossa responsabilidade advertir, admoestar. Continuando o versículo 14, próxima responsabilidade, responsabilidade número 10, consolar, confortar os desanimados. Olha o versículo 14. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados. Tem pessoas desanimadas aonde você serve ao Senhor? Tem pessoas que estão fraquejando na sua fé? Tem pessoas que pararam de crescer, estão prestes a cair, estão desanimando. A responsabilidade do seguidor fiel de Jesus é consolar estas pessoas, é trazer ânimo, é animar quem está desanimado, é confortar estas pessoas, mostrando o quanto vale continuar na caminhada cristã, mostrando que Jesus vai voltar e pode ser hoje. E se eu não estiver pronto ou pronta, eu não vou. Consolar, confortar aqueles que estão desanimados. Próxima responsabilidade, ainda no versículo 14, responsabilidade número 11. Amparar os fracos. Amparar os fracos. Olha o 14 de novo. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos. Responsabilidade número 11, amparar, auxiliar aqueles que estão fracos. Parecido, não é, com a responsabilidade anterior? Uma pessoa que está desanimada, ela começa a fraquejar. Mas nesse caso, já passou de um desânimo. É um pouco mais para frente a situação, um pouco mais grave. Não somente um desânimo, mas agora uma fraqueza. E a nossa responsabilidade como irmãos e irmãs em Cristo
como seguidores fiéis de Jesus, é amparar, ou como a NVI traz, auxiliar aqueles que estão fracos. Próxima responsabilidade. Número 12, continuando aqui no versículo 14. A responsabilidade é ser paciente com todos. Olha o texto, olha o versículo 14 de novo. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes, longânimos para com todos. Responsabilidade do seguidor fiel. Ser paciente com todos. Você já pensou, ou até mesmo já falou algo parecido com isso? Ah, aquele irmão ou aquela irmã me tira do sério. Eu não tenho paciência com aquele irmão. Responsabilidade do seguidor fiel ter paciência com todos. Não é fácil, não é fácil. Com certeza, existem irmãos e irmãs que são mais difíceis de se lidar, não é mesmo? Existem irmãos e irmãs que são explosivos, que falam sem pensar, que muitas vezes agridem com o seu tom de voz. Eles estão errados, mas isso não é desculpa para nós errarmos também. Responsabilidade do seguidor fiel a Jesus, ter paciência com todos, ser paciente para com todos. Próxima responsabilidade, número 13. Responsabilidade número 13. Olha o capítulo 5, versículo 16. 5:16. A responsabilidade é ser alegre sempre. Ser alegre sempre. O versículo diz: alegrem-se sempre. Parece que Paulo está escrevendo a carta aos Filipenses, não é mesmo? Parece que é isso que ele está dizendo. Nós já estudamos a carta aos Filipenses e parece que é isto que Paulo está dizendo aqui. Olha, alegrem-se sempre. Lá na carta aos Filipenses ele fala: outra vez eu quero falar para vocês, alegrem-se. E você se lembra da situação aqui em Tessalônica? Você se lembra do que estava acontecendo com o apóstolo Paulo? Ele havia acabado de precisar fugir de Tessalônica por causa de perseguição. A igreja lá estava sendo perseguida pelos judeus. Mas Paulo diz: olha, a nossa responsabilidade como seguidores fiéis de Jesus é alegrarmos sempre. É termos alegria em todas as situações. Nós estamos passando por situações muito difíceis, muito difíceis. Eu estava conversando com um médico ontem, um colega meu de profissão, e ele estava me dizendo: ô Alan, na nossa cidade, aqui em Valinhos, no interior de São Paulo, a situação está muito ruim. A cidade de Valinhos
é a cidade que tem um maior número de mortos em relação a infectados no país inteiro. Não é fácil a situação em que estamos passando. E você sabe disso. Você talvez tenha alguém próximo na sua família que infelizmente já faleceu devido ao coronavírus. Ou conhece alguém próximo de você que está internado neste momento e não está bem. Nós estamos passando por situações difíceis, mas a responsabilidade do seguidor e da seguidora fiel de Jesus é alegria. Ser e estar alegres sempre, sempre. E não é aquele tipo de alegria falsa, não é mesmo? Lógico que essas situações em que estamos passando nos causam tristeza, choro, mas estamos falando de uma alegria interior que ninguém pode tirar de nós, nem mesmo o coronavírus. Uma alegria que o seguidor e a seguidora fiel a Jesus Cristo tem. Uma alegria interior. O Espírito Santo habitando dentro da nossa vida. A certeza da vida eterna. A nossa moradia com Deus. Responsabilidade do seguidor e da seguidora fiel a Jesus Cristo. Ser alegre sempre. Como é a sua vida? Você é uma pessoa alegre? Ou você é uma pessoa com a cara fechada, brava? Chega para cumprimentar os irmãos falam bom dia, e aquela pessoa fala bom dia por quê? Já começa assim o seu dia, né? Uma cara fechada, brava. É assim que você é? Ou você é uma pessoa alegre? Que os outros gostam de estar juntos, porque você transmite aquela alegria interior que contagia as pessoas. Responsabilidade do seguidor e da seguidora fiel é ser alegre sempre. Próxima, número 14. Número 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Capítulo 5, versículo 17. O texto diz o seguinte: orem continuamente. Responsabilidade é orar sem cessar. Orar sem cessar. Olha, a oração é uma grande bênção que o nosso Deus nos dá. E nós podemos fazer isso a qualquer instante. A qualquer instante. Você não depende de uma outra pessoa. Você não depende de uma ordem de alguém dizendo agora é a sua vez. Você vai poder orar às 3h17 da tarde. Não. Nós não temos esse tipo de agenda com Deus. A porta dos céus está aberta. Foi Jesus quem abriu.
a porta para os céus. E agora, eu e você temos amplo acesso ao Pai. Lembra do véu do santuário? Ele se rasgou. Não existe mais aquela separação entre o homem e Deus. Todos nós temos acesso direto a Deus. E temos que aproveitar dessa grande bênção. Responsabilidade do seguidor, da seguidora fiel a Jesus, orar continuamente, sem cessar, todos os dias, todas as horas, em qualquer situação. Está em casa, na cozinha, lavando a louça, esteja orando. Está no ônibus indo para o trabalho, esteja orando. Está na sua casa, esteja orando. Na hora que der uma pausa no seu trabalho, esteja orando. Enquanto você está pensando num projeto que você tem que finalizar, esteja orando. Orar continuamente, sem cessar. 24 horas por dia, qualquer instante do nosso dia. Você tem uma vida de oração assim? Você é uma pessoa que ora sem cessar? Está constantemente falando, conversando com Deus? Orar sem cessar. Responsabilidade do seguidor fiel de Jesus Cristo. Mais uma. Número 15, capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Responsabilidade número 15, dar graças por tudo. Agradecer por tudo. Mas, Alan, até no meio dessa pandemia, sim, agradecer por tudo. Agradecer pela proteção de Deus. Agradecer porque Deus está com você. Agradecer porque hoje você foi e voltou em segurança para o seu trabalho. Agradecer porque você foi bem naquele exame. Agradecer porque aquilo que o médico tinha para falar com você não era tão grave quanto você achava. Agradecer em todos os momentos. Responsabilidade do seguidor fiel de Jesus Cristo, agradecer, dar graças em todas as circunstâncias, dar graças por todas as coisas. Eu vou parar por aqui hoje. Hoje nós vimos 15 responsabilidades do seguidor e da seguidora que são fiéis a Jesus. Na próxima vez, nós vamos continuar, faltam 7. Faltam 7, e eu também quero mostrar algumas coisas nessas duas cartas que mostram aquilo que o cristão fiel não deveria fazer. Estamos vendo agora as responsabilidades, aquilo que o cristão fiel faz. E também nós vamos ver o que o cristão fiel não deveria fazer. Vou repetir agora, no final, as 15 responsabilidades de um seguidor, de uma seguidora fiel a Jesus. Se você não marcou ainda,
Aproveite esse tempo, pegue um pedaço de papel, uma caneta e anote essas responsabilidades. Número 1, viver do modo digno de Deus. Número 2, progredir na vida cristã. Número 3, se abster de imoralidade. Número 4, crescer no amor fraternal. Número 5, cuidar das suas próprias necessidades. Número 6, consolar uns aos outros. Número 7, apreciar e cuidar aqueles que trabalham entre vocês no Senhor. Número 8, viver em paz uns com os outros. Número 9, admoestar os insubmissos, os insubordinados. Número 10, consolar, confortar os desanimados. Número 11, amparar, auxiliar os fracos. Número 12, ser paciente com todos. Ser paciente com todos. Número 13, ser alegre sempre. Ser alegre sempre. Número 14, orar continuamente. Orar sem cessar, todos os momentos. E número 15, dar graças em todas as ocasiões. Dar graças por todas as coisas. Responsabilidades da seguidora, do seguidor que é fiel a Jesus Cristo. Se você se considera uma pessoa fiel a Jesus, essas são as suas responsabilidades, as minhas responsabilidades, que encontramos em 1º e 2º Tessalonicenses. Por enquanto, estamos só em 1º. Na próxima vez, nós vamos entrar na 2ª carta. Seja uma pessoa que tem responsabilidade. Seja uma pessoa fiel a Jesus. Demonstre na sua vida que você é fiel através das suas responsabilidades. Vamos fazer isso? E com certeza, nossa vida vai ser muito melhor. A vida das pessoas à nossa volta vai ser muito melhor. Deus abençoe você com estas responsabilidades de um seguidor, de uma seguidora fiel a Jesus. Deus te abençoe.